Então, Caio, eu chamei você para essa live, né? Pela repercussão daquele vídeo que eu postei seu aqui no meu Instagram, sobre o Hum? coach. E eu achei interessante a gente explanar um pouco esse assunto, esse tema, porque, infelizmente, muitas igrejas têm caído na lábia desses coaches, né? Têm levado esses coaches para dentro das igrejas e tem causado um estrago muito grande. E a preocupação com a igreja, com os irmãos nossos que têm sofrido com isso daí, eu achei interessante trazer esse assunto. Queria que você se apresentasse, né? Já sei que você é conhecido, já sei que tem bastante pessoas que te seguem. Gostaria que você se apresentasse. Beleza, Evandro. O pessoal aqui já está no canal, então o pessoal já me conhece um pouco sobre o meu trabalho nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram e tudo mais. Eu sou seminarista no SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Sou casado com a Milena, né? Eu tenho aqui como base o Teologia Reformado, na verdade, o canal, né? Acho que dando um pouco de eco aí. Tá, Eu acho que é o que eu entrei aqui, peraí. Fechei. vamos lá ver. Agora sim. Sim. Eu tô me ouvindo ainda, mas talvez fique ruim pro pessoal aí, mas eu acho que tá bom. Não, para mim aqui tá saindo normal aqui. Não tem Beleza, problema. então. Então, eu sou presbiteriano, né? Eu sou responsável por uma igreja, uma congregação aqui no Jardim Paviotti, Montemor, e sou seminarista também na igreja de Montemor. Tenho 28 anos, sou casado, já disse isso, eu acho. Vou ser papai agora, né? Daqui a alguns meses aí vai vir o Caio Júnior aí. Eu acho que é isso. Acho que é isso. É isso aí, ó, Caio. Ah, o pessoal tá falando que tá bom o áudio, legal. E, bom, eu sou Evandro, sou da Presbiteriana também, né? Assim como você também vim de uma igreja pentecostal, acho que é a sina nossa, né? A gente vir e conheceu a, a teologia reformada, isso muda muito a nossa mente, né? A gente passa por aquela fase da jaula, acho que isso é comum com todos. E sou grato, já hoje eu sou diácono lá na igreja, né? Tenho servido aquela igreja com muito prazer, né? Não sou casado, não tenho filhos, tenho sobrinhos que amo muito e até pedi para eles fazer um pouco de silêncio, porque duas crianças junto, imagina, é uma bagunça. Mas é isso. Vamos dar início aqui à nossa live, explanando um pouco esse assunto. Eu te mandei as perguntas aí e vamos na primeira pergunta, né? O que é a teologia do coaching e qual a sua origem? A teologia coaching, assim, trazendo um, um, um exemplo mais simples, que todo mundo entenda, a, o coaching em si, ele vai usar algumas estratégias seculares e vai juntar, tá, com as coisas da igreja para trazer uma resposta boa para as pessoas. Mas eu estou falando da teologia coaching. Tá? Tem um coach que é do meio secular e que ele não vai usar estratégias que nós usamos, por exemplo. Um coaching do meio secular não vai usar algumas coisas da Bíblia. Talvez ele vai usar como ter a sabedoria de Salomão, né? Como ser sábio, segundo Eclesiastes e por aí vai. Talvez ele use essas estratégias, mas não é muito comum um coach fazer isso do meio secular. Lembrando que você ser coach não é pecado, não tem nenhum problema. A questão é a teologia coach. É quando você usa a Bíblia como uma ferramenta, uma fonte de trazer solução para todo mundo e você usa outras estratégias que são do meio secular. Por exemplo, o que é a teologia coach? A teologia coach é o seguinte: você vai usar os meios que você tem acesso, por exemplo, a psicologia, a medicina, a hipnose, vai usar esses meios, né, e aplicar a Bíblia. Então,
como que eu posso fazer para que um cristão consiga ser bem-sucedido, não somente a partir das palavras que vêm de Deus, mas também através dos meios seculares. Então, o coach ele tem esse propósito de não ficar apenas na Bíblia como a nossa regra e prática de fé. Esse conhecimento dele expande. Então, ele vai buscar ali ideias de Freud, de Jung, e de outras pessoas que são do meio da psicologia, da psiquiatria, as pessoas que são pedagogas, e por aí vai. Então, mistura tudo em um bojo e joga para o povo. Aí o povo vai escolher aquilo que é bom para eles. Essa estratégia aqui, a psicologia aplicada à sabedoria de Salomão dá certo, então bora fazer. Essa é a teologia do coach. É você misturar um monte de coisa até você chegar em um ponto para trazer uma solução para a pessoa. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que a Bíblia em si é a nossa regra e prática de fé, e isso nós não temos dúvida nenhuma, tá? A questão é, até que ponto isso é verdade? Até que ponto realmente, por exemplo, a Bíblia serve para resolver alguns problemas que nós temos? Lembrando que a Bíblia não vai resolver todos os nossos problemas. Eu lembro de um pregador que ele foi em uma conferência muito famosa, e ele disse o seguinte: Jesus, ele pode solucionar todos os nossos problemas. Não é assim que funciona. Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Problemas nós temos, boletos nós temos para pagar. Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Ele dará soluções. Agora, o coach vai ensinar para você que não. Que Jesus, ele pode te dar ali realmente a chave da vitória e você pode abrir a porta que você quiser. Então, ele coloca Jesus como se fosse um coach também. Um Jesus que resolve tudo. Um Jesus que vai acabar com as nossas contas. Um Jesus que vai acabar com as nossas mágoas sem tratamento. Então, ele vai usar os meios seculares e dizer que o Jesus é a pirâmide. Jesus está no topo. Qual é o grande problema? O problema é que Jesus não é esse tipo de Salvador. Jesus, ele nunca nos prometeu riquezas. Nunca nos prometeu bem-estar, e o coach, ele promete bem-estar. Ele diz que se você não é próspero e que você tem uma vida acabada, é porque você tem algum tipo de problema na sua vida financeira. Às vezes não, às vezes a pessoa não prospera porque a pessoa simplesmente mora em um lugar que é um lugar que é pobreza muito alta. Então, ele vai acabar colocando em bojo várias informações que são incoerentes. Então, o problema do coach é exatamente isso. É você usar meios seculares, aplicar a Bíblia e dizer que vai funcionar. E muitas vezes, essas coisas não vão funcionar. Por quê? Porque a Bíblia em si, ela não tem a ideia de mostrar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos conquistar. A Bíblia tem apenas uma única mensagem: mostrar o plano da redenção. O problema é que o coach ele vai misturar tudo, né? Ele vai pegar ali os meios seculares, usar os meios bíblicos e fazer uma junção louca. Daí aparece um monte de coisa por aí que muitas pessoas acreditam e que realmente elas acham que vão dar certo. E não vão dar certo essas coisas. Então, basicamente, a teologia do coach é você usar meios, né? Usar métodos do meio secular aplicado à Bíblia. Vai usar psicologia, medicina, hipnose e outras coisas para você fazer estratégias para conseguir conquistar o seu público. Então, basicamente, essa é a teologia coach. E lembrando que, como você disse, muitas empresas usam isso. E antigamente era um treinador de equipe chamado, né? O coach, antigamente era um treinador de equipe, que treinava uma equipe e tal, com a sua função. O coach, ele tem a sua função, né? A gente entende isso, tem a sua função dentro do mundo secular, numa empresa, dentro de uma igreja. Isso não vem a calhar, não vem a ter espaço para esse tipo de coach dentro de uma igreja. O evangelho, como foi bem dito, o evangelho ele é suficiente, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então não tem espaço para essas coisas seculares que têm adentrado dentro das igrejas, infelizmente. Vamos partir para a segunda agora. Quais são os principais problemas teológicos e bíblicos da teologia do coach?
Tá. O primeiro problema é que Deus não é coach. Esse é o primeiro problema. Deus não é, tá? Deus, ele tem um propósito para todos nós. Ele tem um propósito. E muitas vezes o propósito de Deus não é fazer com que você seja bem-sucedido. Então esse já é um problema porque o coach em si, ele quer colocar a pessoa na pirâmide, no topo. O coach não quer que a pessoa fique para baixo. Quer que a pessoa fique sempre para cima. Então, biblicamente, isso é errado. Porque se você, ou você é coach, ou você é teólogo. Não dá para misturar os dois. Ser teólogo e coach não dá para misturar. É misturar água com óleo. Não vai dar certo. Então, é inadmissível que uma pessoa saiba a importância. Perdão. É impossível, na verdade, que uma pessoa conheça o evangelho e que saiba da importância do evangelho e mesmo assim usa o evangelho como um artifício de pragmatismo. Ou seja, Jesus disse isso, então eu posso usar isso daqui como ponto de contato para fazer com que a pessoa vença na vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: Jesus, quando ele saiu para pregar, exercer o seu ministério, Jesus era rico. Sabe por que Jesus era rico? Porque ele morou na beira da praia. Isso é um grande problema, porque o contexto histórico daquela época não comprova isso. Então, o coach em si, ele vai usar alguns fatos bíblicos, fatos isolados às vezes, para tentar ludibriar o povo. Então, qual é o grande problema? É que o evangelho não tem esse propósito de fazer com que as pessoas sejam bem-sucedidas, que elas fiquem em paz com elas mesmas. Não é isso o propósito do evangelho. Só que o coach em si vai ensinar exatamente isso. Olha só, Jesus veio para trazer paz. Não somente paz, mas também Jesus veio para que você se torne um vitorioso nele. Né? Aí vamos usar aquela passagem de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai falar o seguinte: não. Se você ainda não conquistou o seu sonho, se você não conseguiu ainda fazer com que a sua empresa prospere, é porque você não está podendo naquele que te fortalece. Só que eles usam passagens isoladas e fazem uma aplicação desonesta para enganar o seu público. Porque dentro do contexto, por exemplo, dessa passagem, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já passei por dificuldade, já sofri frio, já passei calor, já tive tudo. Aí Paulo diz o seguinte: mas tudo posso naquele que me fortalece. O que está dizendo? Que essas coisas não importam quando nós temos Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Só que o coach vai dizer o seguinte: não. Você pode em Cristo. Você pode além dos seus sonhos. Mas, gente, Cristo não é Silvio Santos. Cristo não está jogando um aviãozinho para lá e para cá, dizendo que você vai subir na vida e que você vai ser próspero, você vai ser um empresário bem-sucedido porque você confia em Deus. Eu já vi empresários falindo, mesmo sendo crentes. Entendeu? E depois esses empresários viram que aquilo não era um projeto de Deus. Então, quando você cai, por exemplo, na sua empresa, quando as suas contas começam a chegar e você não começa a ganhar nada, as pessoas vão colocar a culpa no diabo. A culpa é do diabo. Então, eu vou buscar um coach, porque o coach vai me ajudar. Só que daí é um problema. Porque, às vezes, a culpa não está, por exemplo, no diabo. A culpa está em nós, por causa de nossa má administração financeira. Só que a gente acha que o coach em si, ele vai resolver todos os nossos problemas com uma boa oratória, com um bom discurso, aplicando as regras de Salomão, 10 passos para você ser próspero, 10 passos para você subir na vida. Então o coach ele vai usar exatamente isso. Só que nós temos um grande problema aí, biblicamente falando. Porque se você olhar toda a escritura, Jesus diz: a escritura aponta para mim. As escrituras dizem sobre mim. Ele até diz o seguinte, né? Vocês procuram na escritura ter a vida eterna e tudo mais, né? Encontrar a vida eterna, mas as escrituras estão falando de mim. Então, quando nós lemos as escrituras, como que nós podemos tirar benefícios das escrituras em prol de uma prosperidade privada, em prol de um benefício próprio? A ideia do coach é o seguinte: eu vou usar todas as minhas estratégias até que o coração daquele público
e esteja contente. Esse é o grande problema. E em nenhum momento o evangelho tem essa importância de falar que a pessoa precisa sentir-se em paz. Nenhum momento. A primeira passagem de Jesus, quando ele sai para pregar, é o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos. Como que um coach vai chegar em uma palestra onde todo mundo está fracassado ali, cheio de empresários cristãos, e a primeira mensagem dele é: olha só, antes de falar sobre ser bem-sucedido, vocês devem se arrepender de seus pecados. As pessoas que estão ali não estão interessadas em ouvir esse tipo de mensagem. Elas querem ali o Deus Mamon. Essa é a verdade. Não é o Deus bíblico. Elas querem o Deus Mamon. Aí é o grande problema bíblico. Porque as pessoas estão procurando um Deus que não é o mesmo Deus das Escrituras. E o coach em si, ele vende esse tipo de Deus. E as pessoas acabam adorando esse tipo de Deus. O que acontece depois? Dá engajamento. Né? Nós temos aí vários coaches famosos hoje em dia no Brasil que dizem que são cristãos, mas na verdade usam apenas a Bíblia como ponto de contato. Isso é muito triste, porque não tem como misturar a teologia coach com a teologia bíblica. São coisas totalmente antagônicas. Não dá para juntar essas coisas. Então, explicando de uma forma muito mais ampla, né? Esses são os problemas, tanto a questão bíblica e a questão também da teologia do coach no meio secular. É exatamente isso, né? E a gente vê o que isso tem causado, o dano, né? Muitas pessoas estão rejeitando o verdadeiro evangelho e, e aderindo, né, a esse falso evangelho, né? A gente viu lá nos comentários daquele pequeno vídeo, daquele Reels que você postou, eu postei no meu Instagram, você vê o tipo de mente que isso está causando no meio cristão, né? Infelizmente, isso tem causado um estrago e a gente tem que combater, tem que rebater esse tipo de pregação e mostrar o verdadeiro evangelho. Acredito que esse é o seu papel, como assim outros que têm outros canais, né, de trazer o evangelho verdadeiro para que essas pessoas ouçam o verdadeiro evangelho, para que eles tenham contato com o evangelho de Cristo, né? Isso que é importante. Vamos lá para a terceira pergunta. Como a teologia coach se relaciona com a teologia da prosperidade e o movimento de autoajuda? Eu acho que já Uhum. foi um pouco respondido isso daí. Na verdade, é uma mistura que aconteceu ali nos anos 70 e 80. Tinha ali alguns teólogos famosos, como Kenneth Hagin. Mais para frente você tem a Confissão Positiva do Benny Hinn, né, que tem um livro muito famoso que é Bom Dia Espírito Santo, né, que muita gente já leu no Brasil e no mundo afora também. Então, o que acontece é o seguinte: quando começou a teologia da prosperidade, não começou no Brasil, tá? Começou nos Estados Unidos. Um dos pioneiros para trazer essa teologia da prosperidade aqui no Brasil foi o Silas Malafaia. Ele foi um dos pioneiros, tá? Não foi o único, ele foi um dos pioneiros. Então, quando a teologia da prosperidade chegou aqui no Brasil, teve um boom muito gigantesco. Porque parece que agora havia ali um outro braço do evangelho que as pessoas não conheciam. Aquele evangelho que as irmãzinhas iam orar ali às 18 horas, ficavam 2, 3 horas orando, aquele irmão que pregava, falava Jesus, né, e falava assim, mas pregava, mudou completamente quando a teologia da prosperidade chegou. Por quê? Olha, agora eu posso ser um cristão, mas eu também posso ser rico agora. Então parece que agora existe uma nova dimensão de evangelho depois dos anos 80 e 90. Quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, gente, eu lembro, eu não era nascido ainda, mas eu lembro de alguns livros que falam sobre isso, que foi um boom gigantesco, que inclusive muitos canais de televisão estavam batendo audiência. As pessoas queriam apenas assistir a programação para entender aquele novo evangelho, né? Porque para mim a teologia da prosperidade, quando chegou, foi um tipo de evangelho novo. Por que era um tipo de evangelho novo? Porque ali oferecia um Cristo espiritual e um Cristo também materialista. Porque a teologia da prosperidade, quando ela começou, ela tinha um propósito: ensinar as disciplinas espirituais, mas também ensinar como o crente deveria agir financeiramente. Só que tem um problema.
O agir financeiramente aqui não era através de dicas, era através da confissão positiva. E qual é o grande problema da confissão positiva? A ideia é o seguinte, que você pode determinar algo e você vai receber pela fé. Eis aí um grande problema. Quando a confissão positiva começou a ganhar muito mais peso no Brasil, os coaches começaram a surgir. Mais ou menos aí em 2015, 2016, que essa onda começou. Começou a estourar, na verdade, em 2019, essa teologia coach aqui no Brasil. Porque ainda não tinha essa dimensão de teologia com coach. Né? Coach, no inglês, significa aquele que ensina, o técnico, né? Então, tinha um ensinador, o ensinador que tinha estratégias seculares, e tinha a teologia que você ensinava sobre a Bíblia. Daí vem a teologia da prosperidade. Então, qual é a ideia deles? Ó, vamos usar a teologia da prosperidade, dizer que o cristão não precisa ser medíocre e ser pobre. Ele pode ser rico através da fé. Então, para ele ser rico através da fé, ele tem que confessar, ele tem que proclamar, ele tem que fazer uma confissão positiva para ele conseguir ganhar algo em troca. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e o Deus da prata. Correto? Então, quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, a ideia era essa, olha só, vocês servem agora ao Cristo crucificado e ao Cristo ressuscitado. Mas também vocês servem agora ao Deus que é dono do ouro e da prata. Então, juntando tudo isso, virou a teologia da prosperidade. Que o crente ele poderia simplesmente renunciar aos seus pecados, ele poderia viver através da graça de Cristo, mas ele poderia acrescentar algo a mais na cruz de Cristo. Então, por exemplo, a ideia da teologia da prosperidade é o seguinte, que é inadmissível que um cristão que é filho de Deus seja pobre, porque ele serve o Deus que criou todas as coisas. Então, quando essa teologia da prosperidade chegou no Brasil, foi um boom tão grande que as pessoas estavam vivendo na miséria, e de repente, opa, uma nova forma de ensino, teologia da prosperidade. Aí, com o tempo, surgiu lá, né, o pozinho de ouro, né, eu acho que você lembra dessa época, eu não lembro se você era nascido nos anos 80 e 90, não sei sua idade, na verdade, mas tinha lá Eu era nascido, sim, sou de 70. Ah, então você você pegou aí. Então tinha lá o pozinho de ouro, né, o pozinho de ouro que caía na mão das pessoas, tinha um dente de ouro que começou a surgir. Só que essa teologia coach ficou muito mais famosa, mais ou menos aí, em 2016 a 2019, e juntaram tudo isso, confissão positiva, juntaram também a teologia da prosperidade, um monte de coisa, e jogaram tudo na teologia coach. Aí misturou o evangelho, aí virou uma salada mista, e começou a oferecer para as pessoas. Olha só, em vez de você pagar um coach secular e pagar uma fortuna, você pode ter um pastor que conhece da Bíblia e, ao mesmo tempo, ele pode ser coach. Mas não tem como. Ou tu é pastor, ou tu é coach. Não dá para misturar as duas coisas. Entende? Então, quando surgiu a teologia da prosperidade, não tinha essa ideia ainda de mostrar o evangelho em si e aplicar a riqueza. Não era só o evangelho, era toda a Bíblia. Aí tem aquela desculpa, né? Malaquias 3:10, que tem, eu acho que eu não lembro o nome de um cara que veio no Brasil, dos Estados Unidos, eu acho que é Murrow, alguma coisa. Eles usavam muito aquela passagem, Malaquias 3:10, roubarás a Deus, e você pergunta, onde eu estou roubando a Deus? Ah, você está roubando os dízimos e ofertas. Depois desse jargão aí, um monte de igreja pentecostal começou a usar nos púlpitos, dizendo que aquele que não dá dízimo na igreja está roubando a Deus, e que se você der a Deus, você vai ter 10 vezes mais. Então observe que a teologia da prosperidade já começa aí. Quando você acha que quando você está dando a Deus, Deus é obrigado a te dar algo de volta. Não é bem assim. O dízimo é um ato de bondade do seu coração em agradecimento a Deus. Se eu estou dizimando, é porque eu estou louvando a Deus. É uma forma de agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Só que a teologia da prosperidade vai ensinar totalmente diferente. Que quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a te devolver aquilo. Então observe que parece que os papéis invertem completamente. Eu não dou mais dízimo porque eu sou grato a Deus. Eu dou dízimo porque Deus tem que me retribuir novamente. Entendeu? Então é por isso que hoje em dia tem essas músicas aí do meio gospel,
que tem esse viés de teologia da prosperidade, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ah, se eu perdi uma casa, Deus vai restituir. Tem também outras músicas, prosperidade, seja bem-vinda, o pouco com Deus é muito, e muito é melhor ainda, né? Músicas assim. Então, esse boom que aconteceu nos anos 80 e 90 afetou muito a nossa comunidade evangélica. Inclusive, hoje em dia, você pode perceber que a maioria das igrejas neopentecostais e as igrejas apostólicas também, elas tudo viés teologia da prosperidade, né? Temos aí a Igreja Universal, temos a Plenitude do Reino de Deus, a Mundial, tudo teologia da prosperidade. Entende? Então, essas pessoas aí acabaram sendo infectadas. E sabe qual é o problema, Evandro? Nós achamos que todas as pessoas que frequentam essas igrejas, que tem ali pregadores coach, né, misturado com teologia coach, e que são adeptos à teologia da prosperidade, nós achamos que essas pessoas, na maioria das vezes, elas são vítimas. E não é, viu? Não são vítimas. Não são vítimas. Elas gostam de ouvir aquelas coisas. Elas gostam, por exemplo, de ouvir que Deus pode dar o carro do ano. Elas gostam de ouvir, por exemplo, que elas podem usar Gucci. Entende? Essas pessoas gostam de ouvir essas coisas. Não são vítimas. Então, esses são os grandes problemas, né? E olha só, Evandro, não ache, tá, que apesar do boom aí da teologia reformada, que essas coisas vão desaparecer. Engana-se. Essas coisas só vão piorar. Não, é isso, ô, Caio. O que eu costumo dizer para essas pessoas que seguem a teologia da prosperidade é as mesmas que caem no conto no golpe, do bilhete premiado. Uhum. É a mesma estratégia. Eles usam a mesma estratégia e pegam os mesmos tipos de pessoas, né? Vou usar uma palavra forte, mas que é a que cabe nisso. São pessoas gananciosas. Eles trocam o verdadeiro evangelho por um falso evangelho e caem nessa lábia desses falsos pastores. Uhum. Então, é esse o perigo, é esse o dano que essas teologias fora da Bíblia causam no meio cristão. Sim. Eles não são vítimas. Vamos lá para a quarta pergunta. Quais são os perigos de adotar a teologia coach na igreja e na vida cristã? Né? Também já foi mais ou menos respondida, mas vamos dar uma reforçada, né? Porque eu acho importante a gente dar uma reforçada sobre isso. O problema é o seguinte: quando você é doutrinado, né? Quando você é doutrinado por um pastor que é coach ao mesmo tempo e ele exerce a sua função, né? O seu chamado como pastor em uma igreja, você pode acabar caindo em um buraco muito fundo e você não vai conseguir sair de lá. Por quê? Porque quando você for em uma outra igreja e ouvir realmente o evangelho, você vai ter um choque muito grande. Normalmente, os pastores que pregam a teologia da prosperidade, são coaching e tudo mais, eles nem abrem a Bíblia, às vezes. Nem abrem a Bíblia. Não tem nem leitura bíblica. Então, se você está em uma igreja onde tem essa prática, onde o pastor não abre nem a Bíblia, e quando abre, lê um versículo e manda você fechar, saia dessa igreja. Não é uma igreja bíblica. Eu gosto de uma frase do Paul David Washer, que ele é pastor na igreja Hear to Cry, não, do projeto Hear to Cry, na verdade, lá nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: não procure uma igreja mais próxima da sua igreja. Procure uma igreja mais bíblica próximo da sua casa. Então, tem que procurar uma igreja bíblica. Porque a partir do momento que você entra em uma igreja e o pastor, ele se acha coach e usa outros meios, outros artifícios para tentar divulgar a mensagem de Deus, larga a mão disso. Larga a mão disso. O princípio de toda a igreja é o evangelho. O princípio de todo culto é a adoração a Deus. Quando um pastor ele abre uma mensagem e começa ali a pregar uma mensagem de autoajuda e não de autoajuda, que é diferente, que é a ajuda que vem do alto, é diferente de autoajuda, que é algo privativa, é um problema, porque o culto se torna egocêntrico, antropocêntrico. O culto não é mais na vertical, e sim na horizontal. Essa
é uma questão que nós devemos tirar da nossa igreja. Não devemos nem mencionar, na verdade, essa ideia de teologia da prosperidade, teologia coach, em nosso ministério como igreja. A igreja não foi chamada, a igreja não foi discipulada para ensinar as pessoas a serem ricas, a serem bem-sucedidas. Não! Ô, Evandro, se você olhar a vida de Paulo, pense em uma vida desgraçada. Ele morreu sem nada. O Paulo que foi ali, né, aluno de Gamaliel, aprendeu com um dos grandes mestres de Israel, ele falou o seguinte, olha só, eu estou aqui em Corinto trabalhando com tendas. Tô trabalhando com tendas. Ou seja, ele depois diz o seguinte, olha, eu recebi doação de algumas igrejas, mas para que não ficasse apenas as doações, eu trabalhei. Peraí, o que os coaches fazem, eles fazem com a teologia de Paulo? Joga fora? Ou só quer apenas a teologia de Salomão? Sabe, o evangelho, ele nos confronta, e um evangelho que não traz confrontamento, um evangelho que não nos constrange, não é evangelho. Então, quando nós temos uma igreja que tem essa ideia de trazer o ensinamento coach, principalmente para igrejas que são congregações, que são igrejas maiores, é um grande perigo, porque essas pessoas, quando entenderem o que for o evangelho, elas vão sair. Elas vão sair. Porque quando você não prega o evangelho realmente como ele é, as boas novas do reino de Deus, quando as pessoas sentirem que o evangelho está sendo pregado, elas vão sair. Porque a mensagem do pastor é A e o evangelho é B. Esse choque de raciocínio faz com que as pessoas saiam da igreja. É por isso que quando as pessoas, por exemplo, estão em uma igreja neopentecostal, né? Eu não estou dizendo igreja pentecostal, que tem igrejas pentecostais que são sérias. Eu estou dizendo igrejas neopentecostais que aderiram à teologia da prosperidade. Quando essas pessoas, por exemplo, vai lá no YouTube e ouve um Augusto Nicodemos, um Hernando Dias Lopes, um Jonas Madureira e por aí vai, quando essas pessoas ouvem essas pregações, elas falam, opa, a pregação que o meu pastor está pregando não tem nada a ver com o evangelho. Então, automaticamente, o evangelho confronta a pessoa. E essa pessoa não ficará mais nessa igreja. Por quê? Porque ela ouviu realmente o evangelho. Então, qual é o grande perigo? O grande perigo é o choque que a pessoa vai ter quando realmente ouviu o evangelho. Aí vai ser aquela decisão, né? Esquerda ou direita? Eu saio ou fico? É um choque muito grande. Então, por exemplo, quando eu comecei a ouvir pregações sobre a teologia reformada, graça, justificação, eu falei, gente, eu nunca ouvi o evangelho. O que eu fiz? Eu saí da minha igreja. Porque eu não pregava. Olha, eu nunca vi nem ouvi em uma ministração a palavra graça. Não via. Abria lá no Antigo Testamento, falava. Aí eu saí. Tá, eu parei lá na. Eu parei falando sobre a questão da graça, né? Então, quando eu tive esse choque na igreja que eu saí, né? A igreja pentecostal que eu frequentava, eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar sobre graça, né? Aí depois que eu comecei a entender o que é justificação, o que é viver a partir da graça, eu falei, opa, eu nunca ouvi o evangelho mesmo. Então, quando uma igreja não prega sobre o evangelho, quando essa pessoa que está nessa igreja ouve realmente o evangelho, ela vai ser dessa igreja. Então, o perigo é o seguinte, é de você se sentir acomodado, entender que aquilo é errado e continuar lá. Entende? Então, esse é o grande problema de uma igreja que prega a teologia da prosperidade e também coach, né? Teologia coach. É, eu também enfrentei esse mesmo problema, né? E eu entrava para cultuar, entrava vazio e saía vazio. Por quê? Eu não recebia o evangelho, não tinha pregação, né? Eu ficava emburrado, saía pior do que tinha entrado. Eu ia para cultuar a Deus e saía triste. E isso foi me deixando mais triste cada dia mais. E até que eu resolvi sair mesmo, porque não dava mais para continuar lá, né? Infelizmente, muitos dos irmãos que tinham lá viraram as costas, né? Mas faz parte. Eu fiz a minha escolha e foi certeira, né?
que se eu estivesse lá ainda, eu acho que eu teria até, sei lá, não, não faço ideia do que aconteceria comigo, mas foi triste, foi um momento triste da minha vida, né? Vamos lá para a sexta pergunta. Como a teologia do coaching afeta a compreensão da soberania, a graça e a vontade de Deus? Então, isso está muito intrínseco, como eu falei para você, na confissão positiva, né? Porque, assim, a confissão positiva coloca Deus como seu servo, coloca Deus como um ajudante seu, e não como realmente ele é, o Deus soberano que governa todas as coisas. Eu não vou citar o nome, porque eu parei com isso, né? Orientação dos meus pastores, mas tem um pregador coach aí que diz o seguinte: olha só, Deus tem o lápis e você tem a borracha. Você pode apagar os planos de Deus na sua vida. Aí as pessoas começaram a dizer: não, não, ele quis dizer. Opa, peraí. O que realmente ele quis dizer com isso? Então isso afeta a soberania de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que tudo que acontece no mundo está sob o controle de Deus. E a confissão positiva vai contra a soberania de Deus. Por exemplo, se eu estou em uma situação desgraçada, eu vou ter que declarar que eu não mereço estar naquela posição e que eu devo ser vitorioso em Cristo Jesus. Então eu vou declarar que eu vou sair dessa desgraça, dessa miséria, e Deus vai me levantar. Só que existe uma diferença, existe a fé e existe a confissão positiva. São coisas totalmente diferentes. A fé é o seguinte: quando tudo está dando errado, até mesmo quando você não está recebendo aquilo que você pediu, você continua firme e crendo em Deus. Isso é fé. Isso é fé. A fé, as pessoas confundem a fé e muitas vezes não não tem aquela ideia de você receber resposta de tudo só porque você creu. Não é bem assim. A fé é muito mais sublime do que isso. Agora, a confissão positiva é diferente. Você declara, você determina. E se você não receber, é porque Deus não te ama. Eis aí um grande problema. Agora, vamos voltar um pouco na história. Funcionou com Jó? Não. Sabe o que é interessante? Jó, os coaches não conseguem explicar a história de Jó, por isso que eles nunca usam, né? Ó, Jó, ele era íntegro e justo diante de Deus. Ele se desviava do mal. Ele era um dos homens mais prósperos da sua época. Provavelmente ele viveu na época dos patriarcas, tá? Daí acontece uma desgraça com a vida dele. Uma desgraça completa. Ele perde seus filhos, sobra só sua mulher, e sua mulher amaldiçoa ele ainda. E ainda por cima, Jó, ele fica bravo com Deus. E se você olhar nos últimos capítulos, o que Jó diz? Eu quero ter uma reunião com Deus. Eu quero chegar diante de Deus e falar que eu sou justo. Que eu não mereço passar por isso. Deus deixou ele falando, deixou ele falando, deixou ele falando. E quando Deus se ergueu para falar com ele, sabe o que Deus fez? Ele usou a soberania dele. Olha o que Deus disse. Ô Jó, quando eu fundei os mares, onde que você estava? Deus sendo soberano, ou seja, eu não devo nada para você. Ô Jó, quando eu criei as bestas, as feras do campo, onde que você estava? Onde que você estava, Jó? Por que você está reclamando? Ou seja, Deus estava colocando a soberania dele acima da vida de Jó. Que independentemente daquilo que o Jó estava fazendo, Deus era soberano sobre a vida dele. Então, quando nós declaramos algo, imagina só, Jó, Deus, eu não vou passar por isso, eu não mereço, eu não quero, e o Senhor tem que me retribuir aquilo que eu perdi. Você acha mesmo que Deus ia fazer isso? Não. Era uma prova, já tinha que passar por aquilo. Então, a confissão positiva, né, afeta a soberania de Deus, porque você tenta, na verdade, forçar um projeto que Deus não tem para você, para que se realize. Eis aí o grande problema. Porque você tira Deus da jogada. Deus não é mais soberano. Deus é apenas mais um auxiliar da sua vida, né, ministerial. Eis aí o grande problema. Então, eu acho que esse é o grande problema quanto a essa pergunta que você fez. Acaba transformando Deus no nosso servo, né? Fazendo nossas vontades, os nossos desejos. E isso realmente causa, né, uma tristeza muito grande de ver isso sendo ensinado dentro das igrejas. Uhum. E não é uma coisa
coisa nova, é uma coisa já antiga, né? E não precisa, né, como você disse na outra pergunta lá sobre Paulo, não precisa ir tão longe. É só a gente ver os nossos irmãos sendo perseguidos aí, mortos, por países aí que vão Uhum. contra o cristianismo, né? O que esses coaches têm para dizer, o que esse pessoal da teologia, a teologia da prosperidade tem para falar por esses irmãos, né? É muito triste. Ô, Evandro, a Jennifer tá falando que seu áudio tá um pouco baixo. Certo. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou aí? Alô? Oi? Tá funcionando. Só que Melhorou? O áudio. ele falou aqui, Evandro, seu áudio ninguém ouve. Deixa eu ver aqui. Você tá usando smartphone ou computador? O smartphone. Deixa eu tentar pôr aqui o microfone. Pera aí, pessoal, ele vai tentar ajustar ali pra gente ter uma comunicação melhor, tá? E aí, melhorou? Tá saindo Vamos ver o pessoal. áudio Aí, aí? eu tô ouvindo bem, vamos ver o pessoal. Tá baixo ainda. Baixo ainda? Ah, vai ser o smartphone aqui já tá na hora de trocar o bichinho. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Aqui ficou a mesma coisa. Mesma coisa? Aí, pessoal. Faz o seguinte, quando você for fazer uma pergunta, você chega mais perto do smartphone, aí. Certo. Eu vou até tirar o microfone que Tá. não vai estar resolvendo. Então, vamos para a sétima pergunta, então. Tá. Como a teologia coach distorce o conceito de imagem e semelhança de Deus no homem? Sim. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança não quer dizer que Deus tem mãos, por exemplo, que Deus tem pés, né? Aí é uma forma antropológica, né, de Deus falar com o homem, dizer o seguinte: olha, vocês amam, sim, mas o meu amor é muito maior do que aquele amor que vocês têm. Então Deus, quando ele fala que nós temos a imagem dele e semelhança, é um aspecto muito mais sentimental do que algo tangível, né? O corpo, porque Deus é espírito. Agora, como que isso afeta a imagem de Deus? É muito simples. A primeira coisa, Deus é santo. Deus é santo. Esse é um dos atributos principais de Deus. Se não me falha a memória, Isaías 6 diz que quando o próprio Isaías teve um contato com Deus Todo-Poderoso, a menção ali era 3 vezes santos, né? Falando que Deus é santo mesmo, santíssimo. Por exemplo, a teologia coach, ela vai usar estratégias estranhas para você conseguir os seus resultados práticos. Eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? Agora. Saiu uma pesquisa recentemente, olha só o que eu vou falar agora, tá? Pode ser um pouco aí meio assustador, mas infelizmente eles usam até isso. Recentemente saiu uma pesquisa de que quando você se masturba, por exemplo, o estresse, ele diminui bastante. Por incrível que pareça, tem coaches que são evangélicos que vão admitir que usam essa estratégia, né, para que a pessoa se sinta bem, porque o importante para eles é usar os meios seculares e o meio ali, vamos dizer assim, o meio religioso e fazer uma junção e aplicar a vida da pessoa para que ela se sinta feliz, ter um bem-estar, né? Isso fere a imagem de Deus. Por quê? Porque a masturbação em si é um pecado, é imoralidade. E não é somente isso, né? Por exemplo, se você é casado e você sofre com pornografia e você acha que essa mulher não é suficiente para você, e o coach ensina que você tem que aliviar o seu estresse depois de tanta briga no trabalho, de tanto trânsito, isso é um problema, porque isso fere a imagem de Deus, porque Deus é santo. E se Deus é santo, devemos fugir do pecado. Em Isaías 59, diz o seguinte:
O que afasta, o que nos afasta, na verdade, de Deus, são os nossos pecados. Então isso fere diretamente a imagem de Deus, porque Deus é santo. E nós estamos cometendo um pecado porque nós achamos que esse pecado vai nos trazer um bem-estar. E isso é um perigo, isso é muito perigo. Por quê? Muito perigoso, perdão. Porque se a presença de Deus não for aquilo que nos traz esperança, alegria e paz, essas coisas vão trazer para nós? Não vão trazer. Vai ser aquele prazer momentâneo que vai sair logo logo, vai dissolver. E isso afeta diretamente a imagem de Deus, porque se Deus é santo, os seus filhos também devem ser santos. Inclusive, acho que é Pedro que fala o seguinte: vocês são o sacerdócio real de Deus, o povo escolhido do Senhor, vocês são santos. Entende? Então, isso fere diretamente a imagem de Deus, porque Deus é santo. E se Deus é santo, ele fala o seguinte: eu sou santo, então, sede vós também santos, como eu sou. Então, quando um coach ensina algumas estratégias fora da Bíblia e usa meios aí da psicologia, né, algo terapêutico, etc., e que afeta a teologia bíblica, isso afeta também a imagem de Deus. Porque isso a gente entende como um problema. Por que um problema? Porque quando você coloca, por exemplo, uma prática do meio secular, e é errada essa prática, e a gente faz, e a Bíblia diz que não é certo, a gente está ferindo a imagem de Deus. Nós estamos ferindo a imagem de Deus porque nós estamos pecando contra o Senhor. Né? Tem muitos coaches por aí que eles vão usar as estratégias, por exemplo, de Freud, de Jung, né? Grandes, né, psicólogos que fizeram grandes coisas para o mundo. Eu não sei o que Freud fez de bom, mas enfim. Então, as pessoas vão usar ali, por exemplo, por que a criança ela tem um afeto maior pelo pai e não pela mãe? O que Freud vai dizer? É algo sexual. Tem a ver com o libido da mulher e tudo mais, algo sexual. Gente, peraí, gente. E como que você vai mostrar na Bíblia que esse comportamento é algo que já acontecia há muito tempo? Como que a gente vai aplicar esses métodos psicológicos, por exemplo, à igreja? A igreja não quer saber disso. A igreja quer saber de Bíblia. Se você quer ensinar outros métodos, faça um curso, se vire na internet, mas não traga isso para a igreja, porque isso fere diretamente a imagem de Deus. A partir do momento que nós quebramos a lei de Deus, ensinamos novas práticas seculares que são pecado, isso é um problema, porque fere diretamente a imagem de Deus. Então é isso. É isso aí, ó, Caio. Eu vou deixar algumas perguntas que eu fiz para você aqui. Eu vou pular algumas que você já respondeu. Tá. Eu vou para a 14ª pergunta. Como a teologia coach promove uma visão antropocêntrica e humanista da realidade, em vez de uma visão teocêntrica e cristocêntrica? O problema é o seguinte: a teologia coach ela não está preocupada, por exemplo, em tornar as pessoas espirituais. Não, não é esse o propósito, tá? Você não vai ver, por exemplo, um coach pregando 5 métodos para você se tornar mais espiritual. Não. A ideia é o seguinte: 5 métodos para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, a partir do momento que a gente inverte essa ideia de ensinamento, se torna antropocêntrico. 10 passos para você ser vitorioso. 10 passos para você sair do problema financeiro. Isso aí é antropocêntrico, essa ideia. Olha só, Evandro, eu disse no começo da live, não tem nenhum problema você ser coach. Não tem nenhum problema. Se essa é a sua profissão, cara, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, vai em frente. Agora, usar meios bíblicos e aplicar a teologia coach aí é um grande problema. Porque não dá para misturar as coisas. Também tem aquele problema também, né? Da ideia de que existe a graça comum. Que Deus dá dons para as pessoas que, mesmo que não são cristãs, e capacita essas pessoas para que elas usem esse dom de uma forma boa e agradável. Eu não acho, por exemplo, que Deus limitou isso ao cara lá que ensina técnicas de como ser bem-sucedidos. Eu acho que não, Deus também abençoa essas pessoas. O problema é o seguinte, é usar a palavra dele,
a palavra dele como um meio de ensinar as pessoas como ser prósperas, por exemplo. Eu não estou aqui pregando, gente, pelo amor de Deus, não achem isso, tá? Vocês que estão assistindo essa live, não achem isso. Que eu estou pregando aqui a teologia da libertação, né? Que começou ali na igreja, se não me falha a memória, foi no catolicismo, algo do tipo ali, acho que foi século 20, 21, alguma coisa assim, que ensinava que a pobreza era algo essencial para uma pessoa que era cristã. Porque isso mostrava a piedade da pessoa. Não, eu não estou pregando isso. Se você trabalha, se você trabalha das 8 até as 8 da noite, todos os dias, você paga suas contas, você é uma pessoa que trabalha e ganha bem, olha só, vai desfrutar da vida, vai viajar, compre um carro bom, compre a casa que você quer a partir das suas condições. Eu não estou pregando contra isso. O problema é o seguinte, eu não trabalho, eu sou um vagabundo, eu fico o dia inteiro em casa fazendo nada e eu quero que Deus me abençoe. Esse é o grande problema. Entendeu? E o coach em si, o coach que não é teologia coach, mas o coach em si, ele vai ensinar métodos para que essa pessoa consiga chegar naquilo que ela quer, né? Ser bem sucedido e por aí vai. E não é pecado isso. Agora, o problema é dizer o seguinte, olha só, Salomão ensinou tal assim, e ele conseguiu e você também vai conseguir. Opa, peraí. Salomão é Salomão. Uma coisa é um homem cheio de ouro, cheio de prata, abençoado por Deus. E uma coisa é um homem vagabundo que não tem compromisso com Deus. E como você quer transformar esse vagabundo, que é um homem de Deus, em um homem próspero? Ele tem que agir. Aí o coach ele pode ensinar métodos. Agora, o problema é você colocar teologia no meio. É colocar teologia no meio. Quando você coloca teologia no meio, aí você misturou as coisas. A teologia, né, a palavra teologia, é ensino sobre Deus. Então, se você está ensinando sobre Deus, não é sobre o homem, é sobre ele. E se é sobre ele, não tem mais ninguém no meio. Não tem mais ninguém no nicho. E o problema dessa teologia, né, é que ah, muitos usam personagens bíblicos como um ponto de contato para dizer que Deus foi na vida dessas pessoas e que Deus também será na sua vida. Mas, gente, se você olhar, por exemplo, a história da igreja, não funcionou, não. Não funcionou. Se vocês olharem os mártires da igreja sendo lançados no Coliseu, os mártires sendo, sabe, decapitados simplesmente por pregarem o evangelho, gente, é um absurdo. É um absurdo. Eu nunca vi nos livros históricos, inclusive tem um livro aqui que eu indico, se chama Os Espelhos dos Mártires, que é muito bom, que tem até um filme, se não me engano, que você não vai ver, por exemplo, nessa história, os mártires pregando viva! Não, vivam segundo as ordens de César e vocês serão bem-sucedidos. Não! A pregação era, só existe um Deus. Os deuses pagãos do Império Romano são falsos. Essa pregação aí causa morte. A denúncia de que não existem outros deuses causa morte. É por isso que a teologia coaching, ela vai ensinar dois tipos de deuses. O Deus do dinheiro e o Deus bíblico. Aí eles misturam esses dois deuses, dá choque. E quando dá choque, não há conversa. Não há conversa, só um Deus pode predominar, que é o nosso Deus bíblico. Então, quando nós invertemos esses papéis, não é mais teologia. Não é mais teologia. É qualquer outra coisa, menos teologia. Então, basicamente, acho que é isso, Evandro. É isso aí mesmo, ô Caio. Gostaria aqui de fazer um jabá. Eu acho que você já leu esse livro aqui. Tá. Ah, do teologia do Iago, né? Isso, do Iago com o Pedro Pampona e o Guilherme Nunes, né? Já está Uhum. na segunda edição. Esse livro aqui, né, para quem se interessar no que a gente está falando, ele está falando exatamente, sim, com outras palavras, mas basicamente é isso que a gente está conversando nessa live, né? Evandro, esse livro é muito bom. É muito bom. Tem um outro também que eu gostaria de indicar para as pessoas que estão assistindo, que é assim, cara, para mim um dos melhores livros que já li na minha vida. É do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Cara, esse livro, ele vai falar sobre a teologia coach, sobre a teologia popstar.
ele vai usar muitas passagens, na verdade, ministrações do Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX. Ele vai usar muita passagem ali de Spurgeon. Eu indico também, tá? Além desse livro, é claro, né? Sim, sim. Vamos para a última pergunta, Uhum. que é como confrontar e refutar biblicamente a teologia do coach usando discernimento e o conhecimento e o amor. Sim. A primeira coisa é que atacar a pessoa não é, na verdade, a ideia daquilo que nós entendemos como ser irmãos na fé. Não é a ideia principal. A ideia não é atacar o argumentador, mas sim o argumento dele, tá? Então, por exemplo, você vê uma pessoa pregando teologia coach na sua igreja. Você pode sentar com essa pessoa e dizer o seguinte: olha, eu acho que você está meio equivocado, o evangelho não é assim. E como que nós devemos agir? É só você abrir o evangelho e você falar o seguinte: olha, vamos ver a primeira mensagem de Jesus depois do seu batismo. Você lembra, Evandro, qual foi a primeira mensagem de Jesus depois do batismo? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus. Depois, o que ele faz? Ele vai pregar as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele começa a fazer vários milagres. Depois ele começa a ser perseguido. E por último, ele é morto. Então, se uma teologia coach não seguir esse panorama, cai por terra. Então é isso. Se você explicar o plano da redenção de Jesus Cristo, nem o coach ficará de pé. Nenhum. O evangelho era arrependimento, justiça de Deus, graça, curas e milagres e redenção em Cristo Jesus. Essas são as mensagens do evangelho. O coach, em nenhum momento, ele vai usar esses parâmetros para ministrar ao público. Ele vai usar outros aspectos que são do meio secular. Então, quando você apresenta esses aspectos do evangelho, na hora cai a máscara. Cai a máscara na hora. Ele não vai conseguir refutar essas ideias, porque ele vai tentar refutar o próprio Jesus. E ninguém consegue refutar o próprio Jesus. A Bíblia em si, ela se interpreta por si mesma. Então, ele não vai conseguir refutar essa mensagem. O que ele vai dizer? Você está errado. Você é filho do diabo porque você está me julgando. Você está apontando o dedo para mim. Aí não tem mais conversa. Aí o irmão já sentiu na pele, é muito docinho, aí fica difícil. Mas se você argumentar a partir desses parâmetros, né? Graça, justiça, justificação, crucificação, redenção de Jesus, acabou. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É exatamente isso, Caio. Eu me lembro que ainda quando eu estava na outra igreja, e um irmão, ele é adepto do coach, né? Ele também não faz mais parte dessa igreja. Eu confrontava o que ele estava ensinando, e um dia ele me ligou e falou assim: eu preciso falar com você, mas eu preciso de um tempo. Isso aí demorou mais uns 2 meses para ele me ligar de novo. Aí ele me ligou e falou: Evandro, eu precisei esse tempo de 2 meses para estudar a teologia que você segue, que é a teologia reformada, para poder conversar com você. Falei: nossa, você precisou de tudo esse tempo? Dei risada, né? Todo esse tempo para poder conversar comigo. Aí ele me perguntou, né, o que eu tinha contra o coach. Foi isso que a gente disse. Profissionalmente, a gente não tem nada contra. Mas dentro da igreja não existe espaço para isso, né? Então, essa nossa conversa foi assim. Demorou 2 horas ele tentando argumentar e tentando explicar o que ele estava fazendo dentro da igreja. E não tinha como, né? Porque ele estava totalmente errado, Uhum. ensinando aquilo dentro de uma igreja. E então foi 2 horas ali vamos falar, de chibatada, mas com amor, né? Não perdi a amizade dele, ele tá no canto dele, ainda continua sendo coach, mas foi assim, foi com amor, não com dureza, né? Talvez ele tenha sentido um pouco de dureza no que eu falei, mas não foi uma forma agressiva para ele. Ô, Evandro, não sei se você percebeu, mas até mesmo esse livro que eu falei para você, do John MacArthur, né? Com Vergonha do Evangelho, ele fala muito sobre isso.
Nós procuramos, quando nós estamos com algum problema, tudo do meio evangélico, né? A gente quer, por exemplo, o professor que é evangélico. A gente quer ali o personal trainer que é evangélico. A gente quer tudo dentro do nosso meio. A gente não quer sair da casinha. Então, por exemplo, se nós temos ali um empreendedor ou um empresário que está fracassado e não sabe mais o que fazer, e esse empresário, esse fracassado, né, entre aspas, que para mim não é fracassado, ele tem um problema, ele não vai consultar um coach secular. Ele quer o coach evangélico. Né? Então, por exemplo, Evandro, se você precisa fazer uma cirurgia, e tem ali um médico que é evangélico, que é péssimo, 10 pessoas já morreram com ele, e você tem do outro lado um médico ateu, que todas as 10 cirurgias foram bem sucedidas. Com quem você vai querer fazer cirurgia? Com o ateu. Ok, então parece que a capacidade, muitas vezes, que é desenvolvida é muito mais importante. Então a gente tem esse problema de, não, se for coach tem que ser evangélico. Aí o que acontece? Surge um monte de pastores que oferecem esse produto para essas pessoas. Olha, você não quer, por exemplo, consultar um coach no meio secular porque ele é divorciado, porque tem uma vida desgraçada? Então, procure a mim porque eu sou pastor, eu sou casado, e eu entendo sobre isso. Então, eles acabam tornando essa teologia coach um tipo de produto. E sabe o que acontece? Eles vendem demais. E faz muito sucesso. Gente, eu vi um tempo atrás, né, um pastor, acho que ele é da igreja Lagoinha, eu não vou falar nome, tá, mas é da Lagoinha. Acho que a maioria da Lagoinha ali, os pastores são coach, né, a maioria. Ele fechando as matrículas do curso dele, porque tava uma procura absurda e acabou os lugares. Tipo, eles estavam vendendo o curso ali por R$ 500. E tinha gente pagando. Mas sabe o que é interessante? Essas mesmas pessoas que pagam esse valor, quando tem que fazer, por exemplo, ali um culto evangelístico, que tem que abençoar um missionário que mora longe, eles falam o seguinte, não, usa o dízimo da igreja. Por que a igreja não ajuda? Mas quando é para interesse próprio, eles dão uma maneira, uma forma de, sei lá, mover céus e terra para conseguir comprar aquilo. Por quê? Esses coaches, eles têm o poder do convencimento. Para mim, na verdade, é um espírito meio estranho, né? Que rodeia ali a vida deles. Porque para mim não tem como você misturar a teologia bíblica com a teologia coach. Não existe isso, gente. Quando um pastor diz o seguinte, eu sou pastor e sou coach. Peraí, tá errado. Ou você é pastor, ou você é coach. Né? Eu vi esses dias eu não sei se foi um filme ou foi um vídeo, eu não lembro, que o cara disse o seguinte, olha, eu sou cristão e sou pastor. Aí eu fiquei me perguntando, dá para separar as duas coisas? Não dá para separar as duas coisas. Ou tu é pastor e é cristão, não tem como separar as coisas. Então, normalmente, aquele que é coach, diz que é pastor, ele não é pastor. Não é pastor. Ele é qualquer coisa. Só que ele não é pastor. Gente, o chamado pastoral é algo difícil. Eu já estou passando por esse período. Eu sei como que é difícil visitar uma pessoa que está acamada, que não sabe se o outro dia virá, ir na casa de uma pessoa que está endemoniada, que às vezes você não sabe nem como começar, se pega, sei lá, uma corda para amarrar, você não sabe o que fazer às vezes. Gente, ser pastor não é brincadeira. Agora, essa ideia de ser pastor, ser coach, é brincadeira demais. É brincadeira demais. Eu não sei como os pastores hoje em dia são coaches e ao mesmo tempo eles conseguem ser pastores. Eu não entendo. Gente, ser pastor é visitar, é ficar 3, 4 dias misturando, por exemplo, aquilo que você conhece do meio secular com os fatos bíblicos, achar um ponto de contato para pregar o evangelho. Gente, é um trabalho imenso para você pregar um sermão. Aí as pessoas querem ser, por exemplo, eu quero ser pastor. Gente, ser pastor não é glamour. Devíamos parar de ficar glamorizando o chamado pastoral. É difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Aí quando não dá certo, o cara vira coach. Não deu nada certo. Vamos virar coach. É a mesma coisa. Tem aquela frase popular. Se nada dá certo, vou virar cantor de funk. Né? Porque é só fazer um barulhinho que dá certo. É a mesma coisa, teologia coach. O cara que é coach é pastor é porque não deu certo o cargo pastoral. Aí mistura tudo. É por isso que nós temos por aí vários falsos profetas, enganadores,
que usam a teologia bíblica para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. É isso aí, ó, Caio. Eu acho que já falamos bastante aqui, né? Eu falei bastante, né? A intenção era essa, por isso as perguntas, né? Mas é isso, ô Caio. Eu agradeço mesmo você ter aceitado o convite, né, para estar fazendo essa live junto comigo. E gostaria de ver com você se você tem alguma consideração final, alguma coisa para falar pro pessoal. Tá, primeiramente, agradecer o convite aí, né? Eu tive que sair correndo lá de um. Minha mãe abriu uma doceria agora, né? Tô mexendo as coisas dela lá, fui colocar as mangueiras lá, colocar uns cabos lá. Aí eu vim correndo para cá. Ultimamente tá meio corrido o marca live, né? Inclusive um pastor me chamou para fazer um debate sobre calvinismo e arminianismo. Eu acho que o Matheus, não sei se ele tá na live. Aí foi para aí que eu tomei sem tempo, e realmente estou sem tempo, porque é estudo, igreja, né? E ao mesmo tempo eu trabalho por fora. Eu trabalho meio circular também, né? Que eu também preciso comer. Então, eu gostaria de agradecer o pessoal por, às vezes, enviar ali os convites, né? Alguns eu acabei recusando, porque são assuntos que eu não acho que, sei lá, vão edificar alguém, né? São assuntos que não vão edificar ninguém, acho. Mas tem outros que dá para fazer sim. E eu gostaria de agradecer. Eu gostei muito da live, né? É um assunto muito bom, que muitas pessoas não sabem diferenciar o que é teologia e o que é coach, né? E muito menos entender o que é teologia coach. Então espero que essa live aí tenha feito com que a admissão de algumas pessoas se ampliasse mais, né, sobre o conhecimento do que é ser coach, né? Muito obrigado aí aos inscritos do canal do Pregando Escrituras. E que Deus abençoe você, essa família, Evandro, e também a todos que estão assistindo essa live, né? Ô, Caio, só um minuto. A Aline Soares está pedindo para falar o nome dos livros novamente. Tá. É, o livro que eu indico é Com Vergonha do Evangelho, tá? Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. É um livro, assim, que se você quiser saber sobre teologia coach e sobre as teologias novas que estão surgindo, é esse livro. É um livro muito bom mesmo, tá? Agora você pode falar, que é do Iago Martins, né? Do Iago Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia coach, né? Já está na segunda edição, eu tenho aqui a primeira, mas já está na segunda edição dele aí, está sendo bem vendido, bem Uhum. distribuído aí. Olha, se fosse para indicar livros, eu tenho um monte de livro aqui sobre, é, sobre essa questão da prosperidade e também sobre a questão pastoral. Por exemplo, esse livro aqui, ó, é um clássico, tá invertido aí, né? Provavelmente, né? Se chama O Pastor Aprovado, Richard Baxter. É um clássico, tá? Richard Baxter, para quem não sabe, ele foi um puritano do século XVII, tá bom? É um livro bom. Se você tem problema, por exemplo, cara, eu quero ser pastor e ser coach ao mesmo tempo. Ó, lê esse livro que você vai ver que não tem como misturar as duas coisas. É claro que não vai falar teologia coach, na época não existia isso. Mas vai falar sobre a questão ministerial. Outro livro também que eu indico é esse livro aqui, né? É, tem um nome meio estranho, né? Caleidoscópio de uma Vida, do Odair Olivetti. O Odair Olivetti você conhece, né ou não? É nosso meio presbiteriano. É um livro muito bom também, que fala sobre a nossa vida ministerial, tá? Pera aí, eu vou parar, já, pera aí, tá? Ó, tem esse aqui que é um clássico do evangelista Billy Graham. O Espírito Santo ativando o poder de Deus na sua vida. Faz até mesmo o título coach, né? Mas não é coach não, tá, gente? Do reverendo Billy Graham. É muito bom. Um último que eu vou indicar aqui, que eu gosto bastante. Tá aqui, ó. Achei incrível. Ó, tá aqui, ó. É esse aqui, gente, com vergonha do evangelho, ó. Esse Muito bom. azulzinho aqui, ó. Você pode encontrar na Amazon, tá? E o último que eu quero mostrar para vocês, esse aqui do Paulo Romero, ó. Eu acho que vocês não acham mais isso aqui, tá? Vocês não vão achar isso aqui mais, não. Evangélicos em Crise, Decadência Doutrinária na Igreja Brasileira. Paulo Romero é muito famoso, tá? Ele é muito requisitado na questão de seitas e heresias, né? Por exemplo, no livro aqui, ele vai falar sobre seitas, né? Como que elas surgem, como que elas aparecem na igreja. Fala sobre a questão da teologia da prosperidade. Aí fala sobre invocação de demônios. Aí por aí vai.
tá? É um livro ótimo. Então são esses os livros. Eu tenho vários aqui para indicar, mas esses são os que eu mais gosto. Tá bom? Legal, Caio. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que acompanhou essa live, né? E Deus abençoe a todos aí. Amém. Até mais, Evandro. Obrigado, viu?